E em Niquelândias, Goiás, nós temos o irmão Dalmi Gomes da Silva. Ele quer fazer uma pergunta. Prossiga, por favor. Boa noite, irmão Hélio. Todos estão nos ouvindo. E a minha pergunta é o seguinte. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei no livro de Gênesis e encontrei no livro de Êxodo, no capítulo 20, e Deuteronômio, no capítulo 5, escrito ali os 10 mandamentos. A minha pergunta é o seguinte: esses 10 mandamentos, nós precisamos obedecer ele hoje, ou ele foi escrito somente para o povo de Israel? Essa é a minha pergunta. He wants to know if the Ten Commandments that he found out by reading the Bible in Exodus and the Exodus 20 and Deuteronomy 5, he wants to know if that we should also obey those Ten Commandments, or was it only for the Israelites? Irmão Dalmir, obrigado por sua presença. Irmão Dalmir, originalmente os 10 mandamentos são intencionados por Deus para o povo israelita, né? Vamos ler 31:18 de Êxodo. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ele deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ele deu a Moisés. Para quem? 4:4 de Malaquias. Vamos ler. Lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. O que ele deu a Moisés no Monte Sinai ou em Horebe? Irmãos, a palavra Horebe significa montanha, né? Ele deu a Moisés no monte que se chama Sinai, né? O mandamento dele, que ele chamou Lei de Moisés. Lembra-te da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe para todo o Israel, com os estatutos e juízos. What is this? Que é isso? Que é isso? 4:13 de Deuteronômio, vamos ler. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. 10 mandamentos são os mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra, chamado por Deus como Lei de Moisés, que ele deu a Moisés em montanha, em Horebe, para todo Israel, irmão. Por isso, temos certeza agora que o povo a quem Deus intencionou os 10 mandamentos é o povo israelita. Isso é mais tarde, apóstolo Paulo concordou que os israelitas são os recipientes da lei. Vamos ler em Romanos, capítulo 9, versículo 4. Os quais são israelitas, de quem é a adoção e a glória e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto e as promessas. Os quais são israelitas, de quem é a adoção, a glória, os pactos, a promulgação da lei, o culto e as promessas.
Isso é para aos israelitas. Todos que são as coisas boas, que vêm de Deus, no primeiro instância são direcionados aos israelitas. Por isso, os 10 mandamentos é para os israelitas. Em nosso tempo, irmão, 10 mandamentos faltam. Nos 10 mandamentos não tem batismo. Em nosso tempo, no tempo cristão, tem batismo. Se nós vamos contar os 10 mandamentos, depois tem batismo. Agora não é 10 mandamentos, 11 mais 1. E se nós vamos adicionar mais, não permanece como 10 mandamentos. Porque tem coisas que Cristo ensinou que não está em 10 mandamentos. Vamos ler 20:35 de Lucas, ou de Atos. Em tudo vos dei o exemplo de que assim, trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Para Cristo, nosso Senhor, Ele ensinou os apóstolos que bem-aventurada é dar do que receber. Por isso, os cristãos são instruídos de dar. Dar. No 10 mandamentos não tem mandamento para dar. Ler todos os 10 mandamentos, tem mandamento lá na dar. Vamos ler, irmão, os 10 mandamentos. Em 5 de Deuteronômio, versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem esculpida, etc. Depois, o segundo mandamento é 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Isso é o terço, irmão Rodel? Terceiro. Irmão? Terço? Terceiro. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo é, não farás imagem esculpida. O terceiro é... Sim. Terceiro, irmão Rodel? Sim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro. O quarto, guarda o dia do sábado. O quinto, honra a teu pai, a tua mãe. O sétimo, sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. O décimo, não cobrirás a mulher do teu próximo, desejarás a casa do teu próximo, o campo dele, o servo dele, serva dele, etc. Os 10 mandamentos não têm mandamento para dar. Mas Cristo ensinou os primeiros cristãos, bem-aventurada
é dar do que receber. Além disso, tem batismo. Além disso, tem mais. Por isso, para dizer que os mandamentos são 10 mandamentos, os pastores falta conhecimento. Porque, vamos ler 8:7 de Hebreus. Pois, se aquele primeiro fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Pois, encontrando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá novo pacto. Por isso, o primeiro pacto que ele fez, que é os 10 mandamentos, falta. Porque a palavra é, pois se aquele primeiro fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Pois encontrando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá novo pacto. Por isso, na Bíblia, tem novo pacto, tem velho pacto, irmão. O velho pacto é os 10 mandamentos. Tem novo, que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, não tem falta mais. Chamado na Bíblia como lei perfeita. Porque a lei de Moisés, os 10 falta coisas necessárias para a salvação em nosso tempo. Isso deve ser entendido. Naquele tempo, os 10 mandamentos basta. Porque ainda não é muito, os homens não é muito criminoso, né? Mas os homens estão progredindo em fazer coisas más, piorando. Por isso, em Novo Testamento, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele adicionou coisas para não ter falta mais. Por isso, a lei de Cristo é chamada lei perfeita. Vamos ler em Tiago 1:25. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade. Vamos ler outro versículo em 2:12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Cristo é lei da liberdade, chamado lei perfeita. Não tem falta mais. Por isso, irmão, a lei de Cristo é diferente do que a lei de Moisés. A lei de Cristo é diferente do que os 10 mandamentos. Entendeu, irmão? Irmão? Sim, eu entendi, mas eu não posso assim, aceitar essa explicação do irmão. Por quê? Porque lá em Mateus, no capítulo 5, verso 17 e 18, ele diz o seguinte: não cuideis que eu vim destruir a lei, nem os profetas. Não vim destruir, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passam, nem um i ou um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. E Paulo, ele diz o seguinte, em Romanos
3:31. Anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Em Romanos 7:12, ele diz o seguinte: a lei é santa, justa e boa. Em João 2:4, ele diz o seguinte: aquele que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Em João 3:4, fala o seguinte: qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tiago 2:10 diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E Apocalipse, concluindo aqui, 14:12, diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós vimos aqui pela Bíblia que a lei de Deus, ela precisa de ser observada. Aquela lei que foi dada para Moisés nas duas tábuas. E outra coisa, quando o irmão diz que na lei não diz assim que nós devemos dar, essa palavra de doar, de dar alguma coisa para outro, ela se encontra no amarás o teu próximo como a ti mesmo, referindo aos 6 últimos mandamentos. Quando Deus deu a tábua de pedra para Moisés, nos 4 primeiros mandamentos, se refere amor a Deus. Por isso Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos refere ao amor ao próximo. Por isso ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é esse o meu questionamento. Well, he said he understood, but he cannot accept the explanation because of the verses that he cited, Matthew 5:17, 18, also Romans 3:31 and 7:12. I think it's 1 John is one of the letters of John. 1 John 2:4 and 1 John 3:4 and James 2:10 and Revelations 4:12. All of them speaks about the law, and he says that the brother says that so we see there that in the Bible the law of God should be kept, and by that he means the law of Moses. He clearly said that the law given by God to Moses. And about the example that you gave of something that supposedly is not in the 10 Commandments about the giving, he says that this is reflected in the commandments, because in the first 4 commandments show the love for God, and the other 6 the love for the neighbor, and in that there is the giving for our fellow men. Obrigado, irmão Daumir, mas eu não pode I do not have any right to force you to believe in what I say. Mas eu não tenho direito algum de forçar você a aceitar o que eu disse. Se você tem o seu próprio pensamento e interpretação, mas eu quero esclarecer pontos. 5:17 de Mateus você citou. Vamos ler, irmão Rodeu. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ele fala sobre a lei que ele deve cumprir. Em seu pensamento, esta lei, 10 mandamentos, é errado, irmão. Os 10 mandamentos não é para Cristo. O que, se ele tem lei para cumprir, não são os 10 mandamentos. Vamos ler em 1 Timóteo 1:9. Isso é o problema aos pastores aqui. Quando ele ver a lei, ou sempre está em cabeça dele, é a lei de Moisés. É errado. Errado. Tem 2 leis na Bíblia. Errado. Muito errado. Se Cristo deve cumprir a lei, não estes 10 mandamentos. Vamos ler 1:9.
reconhecendo que a lei não é feita para o justo. É para Cristo, porque Cristo é justo. A lei de Moisés não é feita para o justo, mas para os transgressores, insubordinados, irreverentes, pecadores, ímpios, prófanos, para os parricidas, para matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para todo o que por contrário à sã doutrina. Isso é o princípio da lei. A lei não é para os justos. Cristo é justo, sem dúvida. Você vai dizer a Cristo cumprir a lei. Quando ele diz, eu não vim de destruir a lei ou os profetas, ele fala sobre a lei. Qual lei? A lei de Moisés não é para Cristo. Porque a lei de Moisés, os 10 mandamentos para os injustos, para os transgressores, e não é para Cristo. Tem lei que Deus deu a Cristo para ele cumprir. Qual lei isso? Vamos ler em Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Então eu disse, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quando ele chegou aqui na terra, ele diz, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim. Tem escrituras que ele deve cumprir, tem lei que ele deve cumprir, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não os 10 mandamentos. Porventura você vai dizer a Cristo, não matarás? Você vai dizer a Cristo, não adulterarás? Isso é para Cristo? Isso é sem lógica. Sem lógica. Tem 2 tipos de leis na Bíblia. Mas o problema aos pastores aqui, quando ver a palavra lei, ele está dizendo 10 mandamentos, a lei de Moisés. Não. Errado. Pensamento tolo. Vamos ler 3:27 de Romanos. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. 2 classes, 2 tipos de lei. Lei das obras e a lei da fé. Apóstolo Paulo dizendo aos romanos, porque você, irmão Dalmir, citou aos romanos, concorda. Eu concordo que a lei é justo, bom e 7:12. Colocar no telão, irmão Deus. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém. A lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Mas qual lei? No mesmo capítulo 3:27, no mesmo livro, onde está logo a jactância, foi excluída. Por que lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Tem lei da fé. A lei de Cristo é lei da fé. Você vai obedecer a lei de Cristo com fé. Não como a lei de Moisés, chamado lei das obras. Por quê? Mesmo que você não tenha fé, você é obrigado de fazer ou obedecer a lei de Moisés. Porque transgredindo a lei de Moisés, você vai morrer. Eles vão apedrejar você. Por isso, a lei de Moisés é chamada por apóstolo Paulo como lei das obras. Mesmo que você não tenha fé, você é obrigado de fazer ou obedecer a lei de Moisés. Sem fé pode obedecer a lei de Moisés. Mas a lei de Cristo é diferente. Você citou 14:12 de Apocalipse. Vamos ler.
Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão Irmão, de novo, irmão Rodel, 14:12 de Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Percebeu, irmão Rodel? A lei que ele, a mandamento que ele mencionou é com a fé de Jesus. Significa, o mandamento que ele mencionou não é os 10 mandamentos. Porque o mandamento, as que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mandamento com fé. Né? Vamos continuar em 13 para ter certeza. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Os santos são os bem-aventurados que morrem no Senhor. Morrem no Senhor Jesus Cristo. Né? Na lei de Cristo, com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a lei com fé é a lei de Cristo, não a lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei das obras. Mesmo sem fé, você é obrigado de obedecer à lei de Moisés, porque se você não obedecer, 9, vamos ler em Hebreus, 10, 28, 29 de Hebreus. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É porque você vai morrer apedrejado ou algemado no madeira ou queimado. Tem 3 maneiras que a lei de Moisés está dando punição. Fogo, queimado no fogo, apedrejado e colgado no madeiro. Isso é a maneira para morrer debaixo da lei de Moisés. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas, apóstolo Paulo está dizendo, tem lei da fé. A lei da fé é a lei de Cristo, não a lei de Moisés. Vamos ler 3:24 de Gálatas. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo. Apóstolo Paulo está falando sobre a lei que existiu antes de Cristo. Isso é a lei de Moisés. Não tem outra. A lei de Moisés existiu, ensinado e cumprido antes de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo falando, dice, de modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Já não estamos debaixo da lei. Que lei? A lei que existiu antes do nascimento de Cristo. É claro, né? Servindo como aio, a lei de Moisés conduziu as pessoas para a fé em Cristo. Mas agora que a fé veio, a fé, já não estamos debaixo de aio, debaixo da lei de Moisés. Por isso, irmão, se os cristãos não estão debaixo de aio ou lei de Moisés,
Porque você vai colocar Cristo debaixo da lei de Moisés para ele obedecer à lei de Moisés. A lei de Moisés é para os pecadores, para os insubordinados, para os rebeldes. Vamos provar isso. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tem lei ordenada por meio de anjos. Tem lei ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que é Moisés. Vamos ler 7:53 de Atos. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Falando aos israelitas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Anjos são os que declaram a lei aos israelitas. O que falou com Moisés não é Deus Pai, anjos. Vamos ler 7:37 de Atos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. É com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Por isso, os 10 mandamentos são dados aos israelitas com os anjos. Irmão, tem diferença. A lei de Cristo é dado pelo Espírito Santo, não pelos anjos. Atos capítulo 1, versículo 2 e 8. Até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Mandamento de Moisés? 10 mandamentos? Não! Os mandamentos de Moisés é dado pelos mãos dos anjos que falava com Moisés no Monte Sinai. Mas, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherá. A lei de Cristo é dado aos apóstolos pelo Espírito Santo. A lei de Moisés é dado pelos anjos a Moisés no Monte Sinai. É diferente. Para dizer, quando você ler a palavra lei, sempre pensando que a lei é 10 mandamentos, é errado. Irmãos, acordar, irmãos brasileiros, não será desviados por os pastores que interpreta a Bíblia em sua própria maneira. A Bíblia interpreta a si mesmo. A Bíblia tem própria interpretação dele. Na Bíblia tem duas leis. Lei das obras e lei da fé. A lei das obras e a lei de Moisés. Dado antes do nascimento na carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, a palavra do apóstolo Paulo, a lei serviu como nosso aio para nos conduzir a Cristo. Para fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio.
É claro, a lei é ayo. Agora não estamos debaixo de ayo. Estamos debaixo do Pai verdadeiro. As crianças podem ser cuidado por ayo, mas os cristãos são cuidados não por ayo, mas por Pai mesmo. Não por anjos, mas pelo Espírito Santo. Tem coisas que nós devemos considerar. Os pastores aqui não ensinam. Quando eles ver na Bíblia a palavra lei, sempre interpreta em seus pensamentos, a lei é a lei de Moisés, 10 mandamentos. Errado. Errado. Irmão Rodel, por favor, ler o versículo 3, 6 e 7 de 2 Coríntios. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Falando sobre 2 pactos. Pactos, 2 pactos, 2 leis, 2 mandamentos. Apóstolo Paulo disse aos primeiros cristãos, Deus também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual letra que mata? O ministério da morte, gravado com letras em pedras. Qual lei? O pacto está em pedras. Os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, dado a Moisés. Quando Deus está dando as 2 tábuas de pedra, o rosto de Moisés está brilhando, irmão Edson. Sim, brilhando, resplandecendo. Mas esta luz ou brilho está desvanecendo, o apóstolo Paulo disse, comparando ao pacto de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Qual é o ministério do Espírito? O ministério de novo pacto. Devemos considerar isso. Irmão, tem novo pacto, tem velho pacto. O velho tem falta. O novo é perfeito. Se nós vamos sempre ler a palavra lei, está pensando sobre a lei de Moisés, é errado. Mais uma prova. 1 Coríntios 9, versículo 20. Irmãos brasileiros, por favor, acordar. Vamos ler. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei. Embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão
debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Pouco pensamento só, pouco cérebro precisamos de usar. Apóstolo Paulo confessando seu procedimento da vida aos primeiros cristãos. Ele diz, fiz-me como judeu para os judeus. Ele tratou as pessoas como eles querem. Aos judeus, ele está tratando como ele é judeu, né? Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja. Ele está mencionando uma lei onde ele não esteja. Isso é a lei de Moisés. Mas ele está procedendo como está debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Ele estava claramente dizendo aos primeiros cristãos, ele mencionou uma lei, onde ele não está debaixo desta lei. Mas mencionou outra lei, onde ele está debaixo desta lei, que é a lei de Cristo, a lei da fé. A lei de Cristo é a lei da fé. A lei de Moisés é a lei das obras. Pablo não está debaixo da lei de Moisés. 13:39, ele confessou. Vamos ler. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés em nosso tempo não pode salvar mais, porque falta coisas. Apóstolo Paulo falando disse, por meio dele, por meio de Cristo, todo aquele que crê por meio da fé é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. É claro, os pastores aqui estão bancando na lei de Moisés, porque tem dízimo. Por causa de ganância. Lei de Moisés tem dízimo. Lei de Cristo não tem. Isso é a razão pelo qual eles querem permanecer na lei de Moisés. Enfatizando somente os 10 mandamentos. Onde nos 10 mandamentos tem batismo? Tem? Irmãos, por favor, pode me responder? Tem batismo na lei de Moisés? Agora você vai enfatizar a lei de Moisés. A palavra diz, tem falta. A palavra de Deus diz, tem falta. Os adventistas dizem, não! É anti-Deus. Deus diz, tem falta. Se aquele primeiro fora sem falta, tem falta ou não? Tem. O que disse tem falta? Quem disse que tem falta? Irmão Rodel. O Senhor. Quem disse que tem falta? Deus.
Deus disse isso. Pois se aquele primeiro fora sem falta, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Encontrando falta neles, ele diz, Deus diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto. Se é o mesmo, porque ele vai dizer um novo pacto. Qual é o pacto? Os mandamentos, a lei. 4:13 de Deuteronômio. Então ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis, isto é, os 10 mandamentos. E o Qual é o pacto que ele estabeleceu aos israelitas? Moisés falando aos israelitas dice, então ele, o Deus, vos anunciou seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis. Isto é de Moisés. Não isto é do irmão Soriano. Não isto é dos pastores de Adventistas. Não. Vamos ter vergonha, irmãos. Não nós devemos ensinar aos brasileiros de desviar as palavras de Deus, quanto é muito clara escrita na Bíblia. Ele vos anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que observasseis. Isto é, qual é o pacto? Isto é, não de acordo com o irmão Soriano, de acordo com Moisés. Isto é os 10 mandamentos. O pacto primeiro é os 10 mandamentos. Mas encontrando falta neles, ele diz, eis que virão dias, estabelecerei um novo pacto. Por que tem novo? Porque de acordo com Deus é falta. O primeiro pacto, que é os 10 mandamentos, tem falta. Bahala ka